Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Aqui você aprende estratégias que vão te ajudar a restaurar o seu casamento e fazer o seu marido te amar de novo. Eu sou Beatriz Dantas, sou terapeuta conjugal e o tema de hoje é como reconstruir o casamento se o marido ainda não saiu de casa. Bom, então aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre o resgate do amor do seu marido após uma crise. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você está passando ou você passou, está se recuperando de uma crise. E uma das coisas mais pedidas por vocês aqui, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, é o fato de querer fazer o marido voltar a te amar. Então, se você passou por uma crise, se você está passando por uma crise, se aí talvez o seu marido te pediu o divórcio, disse que quer separar, pediu para você sair de casa, ou disse que ele ia sair de casa, né? Talvez ele tá dormindo no sofá já. Só que ele ainda continua em casa. Só que ele continua debaixo do mesmo teto com você. Então, se você está passando por essa situação, esse tema é pra você. A primeira coisa que eu já quero te dizer aqui nesse vídeo é que se o seu marido fez tudo isso, se ele pediu divórcio, se ele falou que vai embora, se ele falou que não te ama mais, que não tem mais sentimentos por você, se o seu marido falou tudo isso, né, disse que quer separar, enfim, mas se ele ainda continua em casa, eu quero te dizer que você tem uma chance, que você tem tempo ainda para restaurar esse casamento. E aí você vai precisar aproveitar esse tempo, saber aproveitar esse tempo. Porque tem muitas esposas que chegam para mim e falam assim: Bia, meu marido falou que quer separar, meu marido falou que quer o divórcio, mas eu pedi para ele um tempo. Teve até uma moça que falou assim: eu pedi para ele um prazo de 3 meses para reconstruir o nosso casamento. E aí passou os 3 meses, passou o tempo. E o que aconteceu? O marido, ou ele saiu de casa, ou continuou na mesma ali, empurrando esse casamento com a barriga, né? Ela ficando cada vez mais desesperançosa, cada vez mais desesperada. Porque se você não faz o certo, se você não sabe exatamente aquilo que você precisa fazer nesse momento, nesse tempo que você pede, né? Nesse tempo que você ainda tem, que o seu marido ainda está dentro de casa, você pode jogar tudo por água abaixo. Sabe, você tinha a faca e o queijo na mão, só que você não soube o jeito certo de cortar, o jeito certo de servir. Então é muito importante a gente, além de conseguir manter esse marido dentro de casa nesse período, nesse meio tempo, saber o que eu preciso fazer para que essa situação ela seja de fato revertida. Então já aconteceu muitas vezes das esposas falarem para mim que tinha pedido um tempo para o marido, que elas iam reestruturar o casamento e não deu certo, sabe? Não souberam não souberam aproveitar esse tempo da forma certa. Então é isso, a primeira coisa que nós precisamos saber aproveitar esse tempo, que ele ainda tá ali em casa, que ele ainda não bateu o martelo, que ele ainda não teve esse movimento mesmo de pegar todas as coisas dele e ir embora. Bom, e talvez você pode estar aí pensando: Bia, tudo bem, mas eu tenho muito medo de não dar certo de novo. Por exemplo, se você passou por uma traição, se o seu marido te traiu, se o seu marido te machucou profundamente, ou se talvez vocês tinham uma convivência realmente muito ruim, né, que te machucava muito, não fisicamente, tá, gente? Emocionalmente, assim, talvez as coisas que ele falava, e você falava de volta, né? As palavras também machucam. Talvez pode ser que você esteja querendo reconstruir, querendo manter a sua família, manter o seu casamento, mas ao mesmo tempo você tenha medo de que tudo volte a acontecer. Ou até mesmo o seu marido. Talvez o seu marido já tenha te falado que ele ainda te ama, que ele ainda quer continuar com você, mas ele tem medo de ser a mesma coisa. Ele tem medo de voltar, né? Sei lá, se ele já estiver fora de casa. Ele tem medo de voltar e ser a mesma coisa, e ser a mesma chatice, ser o mesmo sofrimento. Talvez tanto você quanto ele tenham esse medo. E isso é completamente normal, porque a experiência que você teve, a experiência que o seu marido teve, de fato não foi boa.
E nós temos medo, olha só, nós temos medo de conquistar as coisas, nós temos medo de fazer coisas novas, né? Coisas que são benéficas pra gente, que a gente queria muito, talvez, né? Iniciar um negócio ou então engravidar, qualquer coisa nova e que seja boa. Ainda assim, a gente sente um frio na barriga, a gente sente um medo, a gente sente uma insegurança. E não vai ser diferente na reconstrução do seu casamento. Você não teve uma experiência boa. Se até as coisas boas que a gente vai fazer, a gente sente medo, a gente tem um frio na barriga, a gente tem insegurança, imagina algo que você teve uma experiência negativa. Aí sim que você vai ter medo, você vai ter pavor. Isso é completamente normal. Então, primeira coisa, não se culpe por sentir medo. É normal, você é um ser humano, você vai sentir medo, você não teve uma boa experiência no seu casamento, nem você, nem ele. Então é normal, tanto você quanto ele sentirem medo de voltar, medo de ser ruim de novo, medo de ser perturbador de novo, de ter aquela briga de novo. Então não fica com essa de que, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir medo, para que isso não te gere uma ansiedade, tá bom? Bom, é importante a gente entender que tudo que a gente faz na nossa vida tem um motivo. Tudo tem um motivo. Tanto as coisas corriqueiras que a gente faz, por exemplo, levantar para trabalhar, preparar a minha comida, né? Eu preparo a minha comida porque eu estou com fome, porque eu preciso me alimentar. Eu levanto cedo da minha cama quentinha, porque eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Eu sempre falo isso aqui com vocês, né? Tudo que a gente faz tem um motivo. Tudo que a gente faz tem um motivo, desde as coisas muito pequenas até as coisas grandiosas. E se uma coisa dá certo e outra coisa dá errado, é porque também teve um motivo. Como, por exemplo, se você vai fazer um vestibular, se você quer entrar para uma faculdade, se você passa, é porque teve alguns motivos para você passar. Talvez você estudou, você se dedicou muito. E se você não passa, também teve motivos para você não passar. Se você é uma mulher que não consegue engravidar, talvez, tem um motivo pelo qual você não consegue engravidar. Entende? Então, desde as coisas muito simples até as coisas muito grandiosas, né? Existe um motivo para dar certo e para dar errado. Se o seu casamento deu errado, tem um motivo também. Se o seu casamento deu certo, tem um motivo também. E aí o segredo para você tapar a voz desse medo, para você calar a voz desse medo, é entender o motivo pelo qual não deu certo, pelo qual o seu casamento chegou nesse ponto de divórcio, de separação, de talvez muitas brigas, muitas inseguranças, de baixa autoestima da sua parte. Se você entende a razão, o motivo pelo qual o seu casamento chegou no ponto que chegou, você consegue não errar de novo. Você consegue você consegue resolver aquele porquê, resolver aquele motivo. É como se fosse mesmo um sintoma e uma doença. Eu sempre faço essa analogia aqui para vocês, né? O pedido de divórcio do seu marido, o pedido de separação, a traição, as mentiras, são sintomas. Elas não são o seu real problema. O que está por trás desses sintomas é o que é aquilo que você deve se preocupar. É como se fosse uma dor de cabeça. Todos os dias eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor de cabeça. Eu posso tratar aquele sintoma? Eu posso tomar uma dipirona? Eu posso. Mas enquanto eu não procurar a causa, enquanto eu não for no motivo, aquela dor de cabeça não vai cessar definitivamente. Entende? Mas só foi possível tratar o sintoma porque eu tratei a causa. É a mesma coisa no seu casamento. Se deu errado até agora, se terminou em separação, se terminou em divórcio, se terminou em ele dormindo na sala, você precisa descobrir por que isso aconteceu. Na jornada de vocês, na trajetória de vocês, o que aconteceu, o que vocês fizeram como um casal que deu errado, que fez vocês chegarem até aqui. É importante que vocês vejam o casamento de vocês como algo que vai de um ponto para o outro. Porque quando você vê assim, você consegue enxergar na trajetória todos os comportamentos, todas as palavras, todas as ações, todos os pensamentos que eu tive. E a gente fala de eu tive, né? A gente fala de si própria, porque a gente só tem controle sobre a gente mesmo.
claro que o seu marido, ele também errou em muitas coisas, né? A parcela de culpa é sempre 50-50. Mas a gente não tem controle sobre ele, a gente tem controle sobre a gente. Então, onde eu errei, vamos dizer assim, quais ações, quais palavras, quais pensamentos que veio de mim, que partiram de mim, que contribuíram para que o meu casamento chegasse no estado, no ponto que ele está hoje. É muito importante a gente pegar essa responsabilidade pra gente, os nossos 50%. E não deixar 100% na mão dele, porque não é responsabilidade dele 100%. Assim também como não é sua responsabilidade 100%. É 50-50. Tanto você quanto ele tiveram comportamentos, tiveram ações, tiveram palavras, pensamentos que contribuíram para que o casamento chegasse no ponto em que chegou hoje. É muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente consegue olhar para trás, olhar para a nossa trajetória e ver quais foram os comportamentos, quais foram os pensamentos, quais foram as palavras que partiram de mim, que contribuíram para que o meu casamento chegasse onde ele está hoje, é que eu consigo corrigir tudo. E aí, da próxima vez, na minha reconstrução, eu não preciso ter medo, porque eu já sei o que deu errado, eu não vou repetir esses erros. Entende o que eu quero dizer? É você saber o que deu errado. Se você sabe o que deu errado, se você sabe aquilo ali que você falou, aquelas coisas que você fez, contribuíram para isso, para que não desse certo, no processo de reconstrução, você vai, ao máximo, tentar não repetir os mesmos erros. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai repetir um ou outro. Mas é muito melhor você repetir um, outro, do que você fazer tudo como era antes. Entende? Outra coisa que, geralmente, algumas mulheres que já estão nesse processo de reconstrução, elas falam pra mim, é que, nossa, Bia, é muito difícil. É estranho, na verdade, é estranho esse início do processo de reconstrução, porque tudo bem, você me orienta, que eu sirva, que eu valide, que eu faça isso, que eu faça aquilo, mas é muito estranho, porque parece que é tudo muito forçado, que é tudo muito robotizado. Inclusive, eu tive até uma paciente que falou isso pra mim. E olha, sim, é isso mesmo, vai ser assim. Sempre que a gente precisa construir um novo hábito, a gente precisa fazer aquilo como se fosse mesmo robotizado, forçado, às vezes, contra a nossa vontade. Para que aquilo chegue um ponto, chegue um momento na nossa vida que vire algo totalmente natural para nós. Então, esse processo de início da reconstrução, pode ser que você sinta que, nossa, tá muito forçado, sabe? Tá muito mecânico. E é pra ser isso mesmo. Se você nunca teve o hábito de servir, de validar o seu marido, vai ser estranho pra você quando você começar a fazer isso. Mas vai se tornar natural. E eu falo isso com propriedade, porque eu passei por isso, foi estranho pra mim, parecia que eu tava forçando alguma coisa, e hoje é algo totalmente natural, tanto pra mim quanto pro meu marido. Porque não só eu o sirvo, não só eu o valido, ele também me serve, ele também me valida. E isso que é muito legal, porque no início era só eu. No início, só eu investia, só eu servia, só eu validava. E aí, com a persistência, que eu sempre falo aqui pra vocês e que eu também falo lá no programa Reconstruir, com a persistência, com a constância é que a gente ganha. É que o marido ele começa a retribuir. Então, nesse início, vai ser assim mesmo, não precisa ficar assustada, fica tranquila. Quando virar um hábito, quando virar algo natural, vai ser muito mais fácil. Tem outra coisa que pode ser que você tenha medo de iniciar nessa jornada da reconstrução do seu casamento. E isso, assim, é muito comum e é muito sério, que é o fato de as pessoas ao seu redor ficarem opinando, ficarem falando pra você desistir, pra você parar de ser trouxa, pra você parar de ser boba, que ele não vale nada, que ele vai continuar do jeito que ele tá. Então pode ser que você sinta no seu coração a vontade de reconstruir o seu casamento, de reconstruir a sua família, de ter o seu marido, de ter a sua família ali, todo mundo junto perto de você. Só que você pode acabar sendo influenciada pelas pessoas, pelas opiniões das pessoas que estão à sua volta. Talvez você fique com vergonha, talvez você fique com receio de que as pessoas elas te julguem, e elas já te julgam nesse processo. E uma coisa que eu preciso te falar, se você tem esse medo, é que as pessoas sempre vão nos criticar,
de uma forma ou de outra. Se você não continuar no seu casamento, sempre vai ter alguém para falar mal, para dar uma opinião que não foi solicitada, para te criticar. E se você escolher continuar e lutar pelo seu casamento, também vai ter gente que vai falar mal, que vai te criticar. Então não importa o que fulano acha, o que ciclano acha, o que importa é o que você acha. O que importa é aquilo que você sente que é o certo e não o que as pessoas falam que é. E não seguir determinadas orientações de pessoas que não têm formação, de pessoas que não são terapeutas, de pessoas que não são psicólogos, de pessoas que não são coaches. E ainda assim, existem terapeutas, existem psicólogos, existem coaches que podem ter uma postura parecida com as pessoas que estão ao seu redor, que podem falar coisas parecidas com as pessoas que estão ao seu redor. Porque só quem sabe o que você passou, só quem sabe os desejos do seu coração é você mesma. Não vai, a pessoa que fala para você não continuar, para você largar ele, que você é boba, essa pessoa, ela não vai estar ali para te dar apoio emocional. Essa pessoa não vai te ajudar a criar os seus filhos. Essa pessoa não vai esquentar o seu pé na hora de dormir. Essa pessoa não vai suprir a necessidade de amor que você tem. Essa pessoa não é capaz de tapar o buraco do seu casamento, da falta que faz o seu casamento. Então, primeira coisa, as pessoas não estão na sua pele. As pessoas não sabem o que aconteceu de verdade. A história inteira de vocês. As pessoas não são profissionais. Elas não entendem o que tem por trás de uma traição, o que tem por trás das mentiras, o que tem por trás de um desejo de separação. As pessoas não têm conhecimento. A maioria das pessoas não tem conhecimento. Então, falando de uma pessoa que tem conhecimento para uma pessoa que está aprendendo, não confie. Não confie nos conselhos da sua mãe. Não confie nos conselhos da sua irmã, da sua amiga. Essas pessoas não sabem o que você passa de verdade no dia a dia. Essas pessoas não são profissionais, elas não entendem a psicologia por trás de cada coisa, cada comportamento que o seu marido teve ou que você teve. E, além disso, as pessoas que gostam de dar opinião não solicitada na sua vida, elas normalmente não são felizes no casamento, não são felizes no relacionamento. Talvez elas possam parecer que são, porque parecer 90% dos casais aparentam ser felizes, mas são infelizes. Não caia na bobeira de ficar ouvindo aquilo que a pessoa está falando. Claro, você pode ouvir, você pode filtrar, talvez se for uma pessoa que você admira, que você confia. Não tem por que você não ouvir, não tem por que você não meditar naquilo. Mas é o certo? É o certo? Porque é o que você quer? Você quer continuar com o seu casamento? Então, vai em frente. A não ser que o seu marido tenha te agredido fisicamente, que haja risco de vida entre você e ele, eu nunca vou dizer para você não continuar. Porque é o seu casamento, é a sua história, é a sua família, são os seus filhos, é o futuro dos seus filhos. Então, saiba filtrar as vozes, né, os conselhos, as orientações que as pessoas te dão. Tanto pessoas ao seu redor, quanto alguns profissionais. Porque só você sabe o que você passa, tudo bem? E a última coisa, né, que eu quero falar aqui, que talvez você também pode pensar, é o seguinte, Bia, isso, inclusive, já veio até a mim, né, muitas mulheres que eu atendo, elas falam isso pra mim, Bia, mas meu marido, ele tá decidido. Quando ele fala, ele não volta atrás. Eu tenho certeza, eu conheço. Ele fala pra mim que não adianta, que não quer voltar, que não é a mesma coisa, pra eu desencanar, que ele vai embora, que ele quer o divórcio. Então ele tá decidido, porque como que eu vou fazer ele mudar de ideia? Parece que não tem nada que eu faça que vá fazer esse homem mudar de ideia. E o que eu quero falar aqui pra vocês, gente, é que nós não somos pessoas confiáveis. Uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente fala outra coisa. Por exemplo, hoje eu falo que eu quero entrar na dieta porque eu quero emagrecer. Amanhã eu já quero comer um chocolate, eu não tô nem aí pra minha dieta. Porque normalmente as pessoas, elas não têm visão a longo prazo. Nós somos muito imediatistas na maior parte do tempo.
Então, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente já não quer mais, a gente quer outra coisa. Então, isso não quer dizer que seu marido não vai mudar de opinião. A probabilidade é que ele vai. É totalmente possível uma pessoa mudar de opinião. Não é porque hoje eu gosto muito da cor vermelha que daqui um ano, que daqui uma semana eu passe a gostar mais da cor verde. Não é fixo, sabe? Não é estático, não é para sempre. Então, não fica desesperada. A opinião do seu marido é totalmente modificada. A nossa própria personalidade, ela é modificada, ela não é estática. Ela é construída, nós podemos construir no decorrer da nossa vida. Por que uma simples opinião não seria? Entende? E, além disso, o que nós usamos aqui, as técnicas que nós usamos, os princípios que nós usamos, eles são princípios que batem de frente com as próprias necessidades do ser humano. O seu marido, ele tem a necessidade de amor, a necessidade de se sentir importante, de se sentir amado. Isso é uma necessidade de todos nós, seres humanos. Se você der amor, se você suprir essa necessidade de amor que ele tem, não vai ter opinião dele que faça ele continuar querendo ir embora de casa. Entende? Tá além daquilo que ele pode ou não querer, é sobre o que ele precisa, sobre o sentido da vida dele, o que ele busca na vida dele, que é o amor, que é se sentir importante, que é se sentir útil, aceito. Se você der isso, você tá além da opinião dele. Você tá dando o que ele precisa, o que o corpo, que a alma dele busca. Entende? Bom, e aí, quando eu vou conversando com essas mulheres, às vezes num atendimento, às vezes numa conversa, elas falam pra mim, né? Eu falo, tá, e o que você faz, né? O que você fez, enfim, pra tentar reconstruir. E aí elas me falam, e, gente, eu fico boba quando elas me falam isso, e é quase que unânime. Porque a maioria delas, quando querem reconstruir o casamento, elas começam a fazer de tudo. Então, elas viram uma esposa plus. Elas começam a cozinhar mais, elas começam a comparecer mais na cama, elas começam a se dedicar mais na cama, querer aprender certas coisas diferentes. Elas começam a bajular mais. Então, assim, esse fazer mais, esse se entregar mais, esse querer fazer de tudo, sabe? Elas fazem de tudo. Elas, inclusive, usam essa expressão, e talvez você também pense dessa forma, Bia, eu faço ou eu fiz de tudo. E esse é o maior erro de vocês, é fazer de tudo. Entendam que ninguém pede, ninguém manda que vocês façam de tudo. Você pode fazer tudo e pode fazer tudo errado. Fazer tudo não significa de forma alguma fazer o certo, fazer o que funciona. Você pode estar fazendo tudo, se dedicando em várias técnicas, em várias coisas que no final você acha que estão te ajudando e estão só te atrapalhando. Além do seu marido, ele perceber que aquilo ali está sendo muito forçado, que ele vê o seu fazer de tudo como uma espécie de bajulação. Medo, desespero, para ele não ir embora. Meu marido disse que vai embora, a partir de agora eu faço tudo, eu sou a esposa perfeita. Ele percebe que você está com medo, ele percebe que você está desesperada e que a partir do momento que você sentir uma segurança de que ele vai ficar, vai tudo voltar a ser como era antes. Gente, o seu marido, ele é inteligente? Nós somos inteligentes, nós pensamos, nós percebemos as coisas, nós pegamos as coisas. Não é porque seu marido é desligado que ele não percebe aquilo que você faz, não. Tá? Então, larga a mão de querer fazer de tudo, de ficar ali 24 horas e fazendo, porque isso só passa uma sensação, uma imagem de desespero pro seu marido. Ele sabe que você tá desesperado, ele sabe que no final você tá fazendo de tudo porque você não sabe o que fazer, porque você tá perdida. Então não caia nessa de fazer de tudo, tá errado isso. O jeito certo de você conseguir fazer ele mudar de ideia, ele esquecer a separação, esquecer o divórcio, é saber atraí-lo para você. É fazer ele olhar para você de novo como a mulher dele. A fazer ele querer te agradar de novo. A fazer ele querer voltar a te fazer feliz. Entende?
é atrair para você, é fazer você ficar mais atraente tanto sexualmente falando, quanto como pessoa. Ele querer ficar perto de você de novo. Não é fazendo de tudo. E é claro que dentro dessa estratégia de atraí-lo para você, a gente tem técnicas, a gente tem passo a passo, a gente tem coisas para fazer. Não é simplesmente colocar um batom vermelho, um salto 15, é muito pelo contrário, na verdade. É muito pelo contrário, não é pra você ficar sexy, mostrando todas as partes do seu corpo e achando que o seu marido ele vai se sentir de novo atraído por você. Então aqui, dentro de atrair pra você, nós temos várias técnicas, vários passo a passo que nós precisamos implementar, que nós precisamos seguir. Um deles é o quê? O serviço. Eu sempre falo sobre o serviço pra vocês, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. É muito importante você se doar pelo seu marido, você servir o seu marido. E aí você fala, Bia, mas peraí, você acabou de falar que eu não posso fazer de tudo. E servir, gente, não é fazer de tudo. Servir não é ser empregada, como muitas pessoas falam por aí. Não é ser mucama. Não, o serviço é qualquer coisa que você pode fazer para tornar o dia do seu marido mais feliz, mais fácil que seja. Não é você ficar ali 24 horas colocando comida no prato, fazendo cafuné. E se você faz isso, se você gosta de fazer isso, não tem nada de errado, tá tudo bem. Mas não pense que servir é ficar do lado do seu marido com aquela folha de bananeira, abanando ele e fazendo tudo o que ele pede. Pega água, pega vinho, calça meia. Não é nada disso. Até porque uma mulher madura, ela infelizmente não tem tempo para ficar ali o tempo inteiro abanando esse homem. Ela tem filhos para criar, ela tem talvez casa, comida para fazer, trabalho, negócios para gerenciar, pessoas para gerenciar. A gente sabe que é impossível. Só que acorde amanhã quando você acordar e todos os dias seguidos, acorde e pensa assim, hoje, nesse dia de hoje, como eu posso, o que eu posso fazer para tornar o dia do meu marido um pouco mais feliz? Um pouco mais feliz. Nem que seja fazer uma comida mais caprichada, mais gostosa para ele levar para o trabalho. Nem que seja colocar um bilhetinho falando como ele é forte, como ele é inteligente, como ele é dedicado quando ele for abrir lá a marmita dele. Nem que seja fazer uma ligação, perguntar como é que foi o dia dele, como é que ele tá. Fazer uma sobremesa, fazer uma massagem, qualquer coisa. Servir é fazer qualquer coisa que faça o dia daquela pessoa um pouco mais feliz. Entende? Outra coisa também que tá dentro aqui de atrair é a questão de validar, que também eu sempre falo aqui pra vocês e sempre falo lá no Instagram. Seu marido precisa saber que ele é importante pra você, que ele é de fato relevante, que você enxerga ele ali, que você sabe que ele existe. Porque, gente, os homens, eles foram criados, né, pela nossa sociedade para que eles fossem fortes, para que eles trabalhassem, para que eles sustentassem a sua família, para que eles provessem a sua família. Por mais que hoje nós estamos muito diferentes, né, nós evoluímos muito, ainda assim, se você olhar para um homem e esse homem, ele ficar o dia inteiro dormindo, deitado no sofá, não tiver um trabalho, não fazer nada, não vai ter uma mulher que admire esse homem, nem a própria mãe dele vai admirar. Por quê? Porque isso está no nosso inconsciente, né? E isso é assunto para outro vídeo. Então os homens, eles foram criados, ensinados a ser assim. Então tudo que um homem precisa é saber que ele é suficiente para você e para sua família, que ele é importante, que ele é útil. Então fale isso para o seu marido, que ele é suficiente, que ele é importante, que ele é útil. Mostre isso para ele. É assim que você atrai o seu marido para você. E também tem outras coisas, inúmeras coisas que a gente faz lá dentro do programa, né? Para você conseguir fazer esse passo a passo de trazer ele de volta para você, de fazer ele, de atrair ele para você de volta, né? Também tem a questão de curtir a sua própria companhia. Parece que depois que a gente casa, a gente não tem mais vida sem o marido, né? A gente precisa fazer tudo com o marido. E não que a vida de vocês não sejam assim.
Pelo amor de Deus, nós precisamos ter independência, tá? Para se divertir, independência financeira, independência para ser feliz, ok? Nós precisamos saber curtir a nossa própria companhia, a não precisar ficar conversando com os outros o tempo inteiro. Eu consigo ficar em silêncio e eu fico bem, né? Eu faço as coisas que eu gosto. Eu gosto de pintar, então vou lá pintar. Eu gosto de assistir aquele filme, aquela série, então vou lá. Meu marido tá ocupado, meu marido não quer, não tem problema. Tudo bem que é mais gostoso com aquela pessoa que a gente ama, é mais gostoso, mas a sua companhia também é gostosa. A companhia dele vem para dar aquele plus, para transbordar, sabe? Mas saiba curtir a sua própria companhia. Saiba, porque quando você sabe curtir a sua própria companhia, você não fica dependendo que o seu marido te dê atenção toda hora, esteja presente o tempo inteiro, porque isso é impossível. O seu marido também tem a vida dele, tem a individualidade, tem o trabalho, tem a vida dele, entende? Então, precisamos aprender a ser independente no sentido de conseguir ter momentos felizes, bons, ainda que o marido não possa estar junto, não consiga ou não queira estar junto, tá? Então, vai viver a sua vida, tem uma vida interessante acontecendo. É claro que dentro do programa a gente tem essas estratégias, né, essas técnicas, num passo a passo, todo detalhado, com técnicas, com exercícios práticos para as alunas elas começarem a aplicar no casamento delas e com outras variáveis que pode acontecer, né? Por exemplo, quando o marido ele não aceita muito bem o serviço, quando ele está resistente, né? Quando às vezes está difícil a comunicação. Então, tudo isso é muito mais detalhado, tem esse apoio, tem essa estrutura muito mais estruturada, de fato, lá dentro do programa. Aqui, né, é muito rápido, a gente não consegue passar tudo. E para você que quer fazer parte, que quer aproveitar, o link vai estar aqui embaixo. Fique à vontade, nós vamos adorar te receber. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né, a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não se conformem com o casamento de vocês, não se esqueçam. O estado que está o casamento de vocês hoje não determina o que ele pode se tornar amanhã. Então não desista, não recue, persista, continue, você consegue. Bom, se você gostou desse vídeo, curte ele pro YouTube entender que você gosta desse assunto, que você quer aprender mais. E aí, consequentemente, vai aparecer mais o meu rostinho aqui pra você, tanto pra você quanto para esposas que precisam também restaurar o seu casamento. Se inscreve aqui no canal também para você sempre poder estar acompanhando e aprendendo e saber como você pode fazer para o seu marido voltar a te amar de novo. Um beijo e até a próxima!